Tá um sol para cada cabeça aqui em Belém, né? Gente, pelo amor de Deus, o sol. Mas graças a Deus, né? Seca a nossa roupa, tá tudo certo. O dono de casa ama sol. A gente que sai todo dia pra missão, né? Que a gente fica... Senhor, misericórdia! Mas tem sido uma bênção. Você vai amar a palavra de hoje. É forte. Mas vamos que vamos, orem aí por mim que vai dar tudo certo. Tem que ficar de olho no telefone, né? Mas vai ser bênção. Vou falar rapidinho aqui com vocês sobre João 3, versículo 5 do teu coração. Tenho certeza que essa palavra vai ser bênção, assim como foi nos ônibus. Vai ser uma bênção também para você. João 3 começa muito interessante. Jesus tem um encontro com um homem chamado Nicodemos. E aí quando ele começa a falar, quando João fala no capítulo 3, ele começa iniciando com esse encontro, né? Com essa conversa que Jesus teve com Nicodemos. Nicodemos era um mestre, né? Naquela época de Israel. E Nicodemos, ele conhecia as leis, né? Muito interessante que ele conhecia as leis. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele reconheceu que tinha algo diferente com Jesus, né? Que Jesus era enviado de Deus, porque ele viu os sinais que Jesus fazia, né? Mas o versículo 3 e 4 de João 3 é muito interessante, porque você vê que começa a confundir um pouco a mente de Nicodemos quando Jesus começa a falar do novo nascimento. É o novo nascimento que começa a bugar, né, a mente ali de Nicodemos. Gente, eu tô olhando para um lado e para o outro, que enfim, né, eu estou aqui na praça, estou exposta a fazer esse vídeo para vocês, tem que estar em vigilância. Nicodemos achava que ele teria que sair de novo da barriga da mãe dele. Imagina aquele homem zarrão que deveria ser, né, nascer de novo. E nós também somos assim, né? Às vezes, quando nós não tínhamos, né, Jesus, se você está ouvindo aí, você já tem Jesus, ótimo, você já deve entender, né? Se você tem o Espírito dele, você já deve entender sobre algumas coisas, né, da palavra, tá aprendendo. Mas aquele que ainda não tem Jesus, ele não consegue discernir completamente o que muitas vezes Jesus quer falar, né? Ou através de pessoas, ou através do teu pastor, na tua igreja, às vezes entra e fica voando, né, em alguma palavra que se é falado. Fala também sobre isso, né? Justamente, que eu tô falando para você. Aquele que está na carne discerne as coisas da carne, aquele que está do Espírito discerne do Espírito. Então, nós precisamos ter o Espírito Santo para discernir as coisas dele. Muitas vezes, queridos, nós não temos uma vida em Jesus completamente, porque nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar completamente na nossa vida. Hoje eu estava falando justamente no coletivo que na minha vida é um trabalhar de Deus diariamente. Na minha vida, todos os dias precisa haver renúncia, todos os dias é preciso haver, eu chegar, Senhor, o que tu queres? O que tem pro dia de hoje para mim te entregar? Não é uma tarefa fácil, caminhar com Jesus não é fácil, mas eu sempre digo que é possível, porque a parte mais difícil ele já fez, que foi morrer por nós. Então o que Jesus estava falando no capítulo 3 de João, é que nós precisamos, para que a gente viva uma vida completa com ele, nós precisamos viver em Espírito, discernir aquilo que o Espírito, né, quer dizer, quer ensinar para a gente. Eu sempre digo, hoje eu falei também no coletivo, que a caminhada com o Espírito é dia após dia, é uma renúncia após a outra, é uma entrega após a outra. Então, não é de uma hora para outra. Todos os dias você vai ter que deixar algo, todos os dias você vai ter que abrir mão do seu eu, para que a obra do Senhor seja completa na tua vida todos os dias. Assim você vai conseguir entender as coisas do Espírito. Nós não conseguimos entender as coisas do Espírito quando nós estamos cheios da nossa carne. Não tem como. Falei também sobre isso. Caminhar com a Bíblia debaixo do seu braço. Caminhar dizendo que você tem Jesus não é uma transformação que Deus quer da nossa vida. Porque caminhar com a Bíblia debaixo do braço, mas você não lê ela, você não vai ter transformação de vida. Dizer que você tem Jesus, mas não deixar o Espírito Santo dele guiar você, você não vai conseguir discernir as coisas que Jesus quer fazer na tua vida. E aí, sem discernir as coisas que Jesus quer fazer na sua vida, você começa a caminhar em erros, a caminhar fazendo coisas erradas, desagradando o teu Pai. E não é essa a vontade de Deus para nossas vidas. O meu irmão começou a fazer roçagem. Você está atrapalhando o meu serviço, querido. Deixa eu ir embora daqui. É luta! É luta! Meu irmão começou a roçar. É roçagem para tudo quanto é lado. Olha, meu outro irmão ali caminhando, roçando.
hoje aqui na praça. Tem roçagem para tudo quanto é lado. Olha, o outro lá acabou roçando. Estou atrapalhando o serviço deles, deixa para outro lugar aqui. Então, queridos, hoje eu estava falando justamente sobre isso nos coletivos. Gente, tá sol, mas eu tenho que fazer aqui o vídeo, porque senão não sai o vídeo. Porque tá tendo roçagem para tudo quanto é lado aqui da praça. E eu preciso finalizar, porque eu preciso continuar a missão. E eu estava falando justamente sobre isso na palavra do Senhor, sobre você andar com a Bíblia, né? Você andar com a Bíblia debaixo do braço não significa que você tem transformação. O que transforma a nossa vida é a leitura dela. E depois que você lê, você pedir discernimento do Espírito, do que aquilo está querendo falar, e através disso você viver uma nova vida e você começar a caminhar em transformação, você caminhar em mudança. Porque apesar de sabermos que é uma obra do Espírito, que é um trabalhar do Espírito, e eu repito isso várias vezes que é o trabalhar do Espírito, mas nós precisamos dizer para Ele nos transformar, né? É uma escolha nossa, é dizer assim, olha, eu sei que é um trabalhar teu, mas eu preciso que o teu Espírito Santo faça a obra, faz a obra, o Espírito Santo, é pedir todos os dias transformação, é não nos conformarmos, né, com o mundo, mas é todos os dias pedir essa transformação de mente, transformação de atitude, transformação de ação, né? Todos os dias na nossa vida nós precisamos ter isso. Gente, minha cabeça está torrando. Então, de repente, você é como Nicodemos, você tem muito conhecimento, né? Você tem o seu mestrado, você tem o seu doutorado, mas quando se trata das coisas de Jesus, você fica meio perdido, né? Você não sabe o que Jesus quer de você, o que tem de discernir, né? Porque muitas vezes a gente acha que coisas que a gente conhece, né, é o suficiente para a gente entender a vontade de Deus nas nossas vidas, e não é. O que faz a gente todos os dias entender a vontade de Deus na minha e na tua vida, entender a vontade de Deus na minha e na tua vida, é uma obra do Espírito. Entender o que Deus quer da nossa vida é através do seu Santo Espírito, né? Do Espírito Santo, do lindo Espírito Santo de Deus. Então, muitas vezes, o seu conhecimento, o seu muito conhecimento, não vai ser o suficiente, né, para você conhecer a vontade do teu Pai. Porque o Espírito Santo, queridos, ele tem essa obra maravilhosa na nossa vida, de nos convencer dos nossos achismos, de achar, sabe, daquilo que a gente acha que é e na verdade não é nada disso. Deus, ele é especialista muitas das vezes em nos desconstruir, né? Daquilo que muitas vezes a gente acha que conhece, a gente acha que é muito, né, muito maravilhoso, muito especial. E a gente vê que na verdade, né, nós precisamos todos os dias ser dependentes do seu Espírito para a gente ser algo aqui nessa terra. Você já deve ter conhecido alguém, e aí eu te faço uma pergunta, né, que conhece muito a palavra de Deus, mas nas atitudes dessa pessoa, muitas das vezes você não vê transformação. É o que o versículo 3 fala, nós precisamos nascer da água do Espírito. A água na palavra de Deus, ela purifica. Nós precisamos ter esse novo nascimento, né? Você aceita Jesus, você tem um novo nascimento de Jesus e automaticamente o Espírito Santo vem na sua vida. Mas o Espírito Santo vem na sua vida não é para você deixar ele ali, né? Só ter o Espírito Santo, só usar o Espírito Santo quando você quer. Não, gente, o Espírito Santo ele não é para ser usado. Ele é para nos usar. Então o Espírito Santo, ele está na nossa vida justamente para atuar na nossa vida, para fazer com que a gente seja pessoas melhores nele, para fazer a gente viver para a glória do nome dele. Muitas vezes a gente conhece pessoas e aí eu te pergunto, se a palavra de Deus, só você ler, se ela te transformasse completamente, por que muita gente não é transformada? Porque você precisa ler e você precisa colocar a palavra de Deus em prática na tua vida. Entende? Quando você coloca a palavra de Deus em prática na tua vida, automaticamente o Espírito Santo já vai começar a estar atuando em você. E aí sim vai ter transformação de vida. Muitas vezes não tem transformação de vida na vida do ser humano porque ele não coloca a palavra da verdade em prática. A palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então você vai ler, você vai viver ela, você vai colocar em prática e aí já vai estar agindo o Espírito Santo na tua vida para ter transformação. Jesus quis falar para Nicodemos era justamente isso, né? Que ele precisava nascer da água e do Espírito. Coríntios 1,18 fala justamente sobre isso, que a palavra de Deus é loucura para todos aqueles que perecem, mas para nós que somos filhos de Deus, que somos salvos, é o poder de Deus. Queridos, você quer viver esse poder na terra?
você quer realmente viver em poder, você quer realmente que Deus ele te use como instrumento aqui da terra, você precisa viver no Espírito. Você precisa viver com o Espírito. Você precisa dizer para o Espírito Santo todo dia atuar dentro de você, dizer, olha, Espírito Santo, tem coisas que tu vê, tem coisas que tu conhece em mim, que não te agrada, que nem eu mesma sei. E coisas que eu sei, coisas que você sabe, você precisa pedir para Ele mudar. Você precisa pedir para Ele transformar. Sabe, queridos, o Espírito Santo ele é doce, o Espírito Santo ele é gentil, ele é delicado, ele é sensível, ele é maravilhoso. Ele quer que você fale aquilo que você está inconformado. Ele quer que você fale aquilo que você quer mudar. E Ele começa a mudar. Ele te deu a liberdade de escolha. Então não é porque ele está dentro de você que ele vai sair invadindo, não é assim que funciona. O trabalhar do Espírito precisa ser, sabe, precisa ser renúncia dia após dia, precisa ser uma escolha sua também. Então peça para ele entrar, peça para ele agir, peça para essa água, sabe, de vida do Senhor purificar também a tua vida, em nome de Jesus. Se você tem curiosidade de como eu abordo alguém, eu vou abordar 3 moças, não vou gravar na cara delas, né? Porque eu não sei se elas gostam, então eu vou só deixar a câmera ligada e vou abordar elas, tá bom? Para você ver como a gente faz o evangelismo, como a gente leva, como é tão simples levar o amor de Deus para o maior número de pessoas, tá bom? Lá está elas. Elas estavam dançando ainda agora, são da escola. Vamos levar Jesus para essas meninas. Então, quando eu tinha 26 anos, a minha mãe morreu por câncer e o Senhor me resgatou naquela época, né? E hoje eu levo a palavra de Deus para o maior número de pessoas. Eu comecei nos coletivos há 10 meses atrás, né? Vai fazer 10 meses. E onde eu encontro pessoas, eu falo desse amor de Jesus. Eu faço essa mensagem com tanto carinho para vocês. Tem gente que pensa até que eu sou louca, mas eu não sou, eu sou louca por Jesus. Então se inscreva no canal e não fique relutando em se inscrever no meu canal, porque você só vai ser abençoado. E me siga na rede social, Cleidiane Cavalheiro no Instagram, para saber onde eu tô, para ouvir palavra. Cleidiane, por que eu preciso ouvir a palavra? Porque a palavra de Jesus liberta, salva, transforma e vai deixar você alguém com um sorriso tão lindo quanto o meu. Que Deus abençoe!